finalizar, já vimos a vascularização, a parte arterial. Agora, vamos aqui finalizar com a drenagem venosa do membro superior, certo? Deixa eu só passar aqui para vocês. Então, o objetivo aqui é estudar aí a drenagem da grande circulação. E essa grande circulação, ela se subdivide. Eu tenho veias que são superficiais e tenho veias que são profundas, certo? E eu vou iniciar com vocês discutindo sobre as veias superficiais. Superficial surge ali em uma região que ela é posterior ao dorso da mão, então na posição anatômica, lá na aula prática, nessa posição aqui, ó, que eu coloco para vocês aqui no desenho, é uma região de visualização aí, superficial, surgindo em uma região posterior do dorso da mão. Deixa eu só trocar aqui pelo marca-texto, tá? Numa região aqui posterior ao dorso da mão. Então, essa primeira parte a gente vai estudar a veia superficial e na segunda as veias profundas. Então, a veia superficial, ela está localizada na tela subcutânea e a veia profunda, ela acompanha a artéria. Então, como que vocês vão aprender isso? A veia superficial, vocês vão entender que ela é subdividida aí na veia basílica e na veia cefálica. E quando eu falo de veia profunda, vai acompanhar as artérias. Então, se eu tenho uma artéria braquial, eu vou ter duas veias braquiais. Para cada artéria, duas veias. Se eu tenho uma artéria radial, então eu vou ter duas veias radiais. Se eu tenho uma artéria unar, eu vou ter duas veias unares. Então, pegaram? Para cada artéria, duas veias, em se falando de veia profunda, exceto a nossa veia axilar, e eu vou explicar o porquê, já a gente vai chegar nela, mas a priori eu preciso que vocês entendam que esse sistema aí de drenagem, ele é dividido em veia superficial e veia profunda. Então, vamos aqui entender. As veias superficiais, elas se dividem em veia cefálica e veia basílica. Ah, não consigo entender. Como que eu vou saber qual que é a basílica e qual que eu vou entender como a cefálica? Simples. Na posição anatômica, entendendo qual que é a medial e qual que é a lateral. Então, a veia cefálica, pessoal, ela tá passando em uma região lateral, ou seja, ela está mais lateralizada, ela está mais ali passando ali superficialmente. Então, falei em veia cefálica, vocês têm que lembrar que ela está passando numa vista, numa posição lateral ao nosso braço. Quando eu falo da veia basílica, vocês têm que lembrar que ela está passando medialmente. Então, olha aqui, a veia basílica do antebraço, aqui a gente está vendo na forma posterior, tá? Loguinho ela vai se anteriorizar e vocês vão ver. Lá na fossa cubital, vocês vão ver. Então, veia basílica do antebraço está medialmente. E a veia cefálica do antebraço, ela está lateralmente. E a gente também tem a rede venosa, né, dorsal da mão, assim como a gente falou lá na região das artérias, que tinha também, né, as arteriais, a gente também vai ter a rede venosa da mão, que vai se repetir conforme as artérias. Mas superficialmente, foca aqui na cefálica e na basílica, que é isso que a gente vai ver aqui agora, tá? Então, olha aqui. Agora eu já anteriorizei, eu tô aqui na posição anatômica. Vocês conseguem observar que superficialmente eu vou ter cefálica e vou ter basílica. Cefálica lateral, lembra aqui, ó, do dedo do polegar, lateralmente. Medialmente eu vou ter a basílica. E na região da fossa cubital, elas também podem se comunicar.
assim como as artérias. E de que forma que elas se comunicam? Então, tá aqui. A cefálica lateralmente, a basílica medialmente. Ela vai se comunicar, originando aqui um raminho chamado veia intermédia do antebraço. Olha ela aqui, ó, onde eu tô passando. Veia intermédia do antebraço. É um local, né, de punção. A cefálica também é, a basílica também é. Então, toda essa drenagem aqui do antebraço, elas servem aí como locais para punção venosa, tá? Então, vamos lá. Eu já falei para vocês que a drenagem ela é dividida em veias superficiais e veias profundas. A veia superficial eu vou ter a cefálica e a basílica, que ela vai se bifurcar ali na fossa cubital e vai dar origem a outro ramo, que é o ramo da veia intermédia do antebraço. Em se falando de veias profundas, elas vão acompanhar as artérias, só que de forma dupla. Então, se eu tenho uma artéria braquial, vou passar ali junto com essa artéria braquial, duas veias braquiais. Se eu tenho uma artéria radial, junto com essa artéria radial, vai estar passando duas veias radiais. Se eu tenho uma artéria ulnar, junto com essa artéria ulnar, vou estar passando duas veias ulnares. Então, é simples, tá? Não procure complicar. Superficial e profunda. E um detalhe que eu coloquei aqui para vocês, tá? Que pode aí também surgir um ramo da veia intermédia do cotovelo. Aqui eu falei para vocês, veia intermédia do antebraço. Todo mundo tem essa veia intermédia aqui do antebraço, só se for uma variação anatômica. Mas essa veia intermédia do cotovelo, eu não estou falando de antebraço, eu estou falando de cotovelo. Ela não é comum em todas as pessoas, então só algumas pessoas que têm essa veia intermédia do cotovelo. Então, fechamos aqui. Superficialmente, a gente consegue visualizar a veia cefálica, a veia basílica, que na fossa cubital ela vai se comunicar com a veia intermédia do antebraço, que é essa veia aqui, ó, e também podendo ter uma variação de pessoa a pessoa, comunicando com a veia intermédia do cotovelo, então do antebraço e do cotovelo. Trouxe aqui as principais características da cefálica para a basílica. Vamos mais uma vez relembrar. A cefálica ela está passando aqui, ó, lateralmente, braço, antebraço de forma lateral. Então, qual que é o lado da veia cefálica, se eu perguntar para vocês? Está passando no lado radial, lateral da rede venosa dorsal. E ela está ascendendo. Se ela está ascendendo, ela está subindo, retorno venoso, né? Então, ela está ascendendo lateralmente na face anterior do antebraço e do braço, concordam? Olha aqui, ascendendo lateralmente na face anterior do antebraço e braço. E na região do ombro, pessoal, ela vai passar pelo sulco deltopeitoral. O que é esse sulco, professor? Essa região aqui, ó. Essa região aqui é a região do sulco deltopeitoral. Por que que ele levou esse nome? Porque está entre o deltoide e entre o músculo peitoral. Então, olha aqui, deltoide e peitoral. Então, essa veia cefálica, ela vai passar dentro do sulco deltopeitoral. A veia cefálica, ela passa dentro do sulco deltopeitoral, vai acabar perfurando a fáscia e termina ali na veia axilar, tudo bem? Então, esse é o trajeto da veia cefálica. Está lateralmente na rede venosa dorsal, ela ascende de forma lateral na face anterior do antebraço e do braço. É uma veia que passa pelo sulco deltopeitoral e perfura a fáscia e termina na veia axilar. Já a veia basílica, ela tá aqui, ó, medialmente. Olha ela aqui, medialmente. Qual que é o trajeto? Lado medial, né, da rede venosa dorsal, ela também vai ascender medialmente na face anterior do antebraço. Só que, pessoal, ela vai se aprofundar. Ela não vai para a região ali, né, mais
superior do ombro, igual foi a cefálica. Então, se atentem a esse detalhe. A veia basílica, ela vai perfurar a região da nossa fáscia, nessa região aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês. Então, aproximadamente no meio do braço, na face medial, ela vai perfurar e vai se tornar profunda. Então, olha a diferença. O primeiro ponto, cefálica é lateral, basílica é medial. Segundo ponto, a cefálica, ela vai para a região do ombro, passando pelo sulco deltopeitoral e vai terminar lá na veia axilar. Já a basílica não, ela tá mais profunda, ela vai aqui se aprofundar no meio do braço, perfurar a região da fáscia e se tornar uma veia profunda. Tudo bem? Ok, então superficialmente a gente estudou a veia cefálica, a veia basílica e as suas comunicações, certo? Então, mais uma vez mostrando para vocês, olha aqui, lateralmente, qual que é? Cefálica ou basílica? Cefálica, muito bem. Medialmente, a gente tem a basílica passando, tá bom? E aqui a gente tem todos os ramos aí, metacarpais, ramos dorsais, seguindo ali, né, as artérias. A gente vai repetindo aí em 2 veias de cada, tá bom? Então, é essa visualização. Aqui a gente tá posterior, né, numa visão dorsal, não palmar. Aqui eu já consigo ver numa visão palmar. Então, localiza aqui ó, o nosso polegar, onde o rádio está passando. A veia cefálica, mais uma vez, subindo, passou aqui pelo sulco deltopeitoral, né? Perfurou a face e se transformou aí na veia axilar, tá? Então, na verdade, ela vai jogar, ela vai só transferir o sangue para cá. Quem vai dar origem à axial, vocês vão ver que é outra veia que eu vou explicar aqui para vocês agora, tá? A cefálica, nesse caso, ela vai só tributar, ou seja, ela só joga o sangue. Ela não participa aí na formação dessa veia axilar. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Então, mais uma vez, lateralmente, a gente tem aqui ascendendo a veia cefálica. Medialmente, a gente tem aqui ascendendo a veia basílica, que perfura aqui mais profundamente na metade do braço. É simples, é isso que vocês precisam saber relacionado à drenagem superficial, tá bom? Então, aqui, cefálica, basílica, para vocês poderem visualizar. Finalizamos. Superficial é apenas isso, e agora, para acabar a aula, as veias profundas. Olha o detalhe, não esqueçam. Todas as veias profundas, com exceção da veia axilar, ela é dupla, ou seja, ela vai acompanhar a artéria com o mesmo nome. Então, é aquilo que eu falei para vocês. A artéria braquial, ela vai aí, né, ser acompanhada de 2 veias braquiais. A artéria unar, 2 veias unares. A artéria radial, 2 veias radiais. E por que a axilar não entra, professora? Porque a axilar, pessoal, ela é formada pela junção da veia basílica com as veias braquiais. Então, observem aqui comigo, ó. Eu tenho 2 veias braquiais, conforme eu falei para vocês, olha aqui, tô mostrando. Então, 2 veias braquiais se unindo aqui com a veia basílica. Basílica tá medial ou tá lateral? Fala aí para mim alguém. Medial, muito bem. Então, a união dessas veias vai formar, olha quem? A nossa veia axilar. Todo esse trajeto em amarelo que eu coloquei para vocês. Então, preste atenção. A veia axilar, ela é originada aí das 2 veias braquiais e da veia basílica. E a veia cefálica, onde que ela entra, professora? Que você me falou, né? Que ela vai ascender,
vai atravessar ali a face e vai cair lá na veia cefálica. Então, como eu falei para vocês, a contribuição da veia cefálica aqui é tributando. Então, quando eu falo que é uma veia tributária, ela vai contribuir com a formação, jogando o sangue. Perdão, ela não participa na formação, ela só tributa, ou seja, ela só joga, ela só drena o sangue para aquela região. Então, olha aqui, deixa eu mudar a cor. A cefálica, ela vai tributar a drenagem dela aqui na axilar. Ficou claro, né? Agora mudando a cor. Então, mais uma vez. As veias braquiais e veia basílica, elas vão se unir e formar a veia axilar. A veia cefálica, ela contribui aí de forma tributária, ela joga, ela drena o sangue para dentro da veia axilar. Então, perceberam a diferença? Veia superficial, eu tenho a cefálica e a basílica, e as veias profundas, todas vão acompanhar o nome das artérias. Dupla, se eu tenho uma artéria radial, eu vou ter duas veias radiais, exceto a veia axilar, que ela faz esse trajeto aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Então, mais uma vez, a veia cefálica lateralmente, né? Olha a veia subclávia aqui em cima, só chamando a atenção. A basílica mais medialmente. As veias braquiais, acompanhando aí o trajeto, né, da artéria braquial. A veia axilar, olha ela aqui, ó, as duas. A veia axilar, que foi formada por quem? O que eu acabei de falar para vocês? Pelas duas veias braquiais, mais a veia basílica. A cefálica não participa da formação, ela tributa, tá? Então, aqui mais uma imagem para vocês treinarem, fazer o desenho em casa, tá? Um quadrinho que eu tirei lá do Tortora, do livro, para vocês fixarem, né? Qual que é a veia e a região que ela drena do nosso corpo. Mais uma imagem também para vocês fixarem. Muito tranquilo, né? A parte da veia. Então, aprendam primeiramente as artérias, que as veias vão embora. Entenda a diferença da superficial para a profunda. E, ó, aquele abraço. Vai dar tudo certo. Lesões da veia axilar, né? Costumam ser um pouco grave, porque é uma região extremamente vascularizada, a gente já viu isso, né? Então, é muito perigoso desenvolver lesões nessa região. Por que também? Porque eu tenho um risco de entrada de ar, e esse ar, ele pode evoluir para êmbolo gasoso, né? E esse paciente pode evoluir com a embolia gasosa, que são bolhas de ar no sangue, tá? Então, a ferida na região proximal da veia axilar é perigosa por isso. Não só pela hemorragia, por ser uma região extremamente vascularizada, mas pelo risco de entrada de ar, que vai formar esses êmbolos, tá? A variação que eu falei para vocês, que pode existir na fossa cubital, tá? Dessas veias que estão comunicando. Então, tem veias que pode ter a comunicação aí do ramo do cotovelo. Tem outros que não vai comunicar com esse ramo, igual eu mostrei para vocês na figura passada, certo? A intermédia do antebraço, ela vai acabar se bifurcando ali, né? E dividindo, se comunicando com a basílica e a cefálica. Então, é só curiosidade que existe essa variação anatômica aí, que algumas pessoas têm, outras não, e vida que segue. Então, aqui na prática, né, a punção, eu vi que vocês coletaram sangue aí há poucas semanas, né, na aula de bioquímica, já começaram a praticar. Uma pena que a gente não havia ainda estudado o conteúdo, para vocês terem uma noção. Mas geralmente a região da fossa cubital é uma região de primeira escolha para acesso. Lógico, tem condições mais graves que precisam aí de vias mais calibrosas, mas na fossa cubital, na jugular externa, são regiões que dá para segurar um acesso bom aí, calibroso, tá? Mas você pode também pegar aí na cefálica,
pode procurar aí a basílica, enfim, né? As veias aí que estão comunicando. Então, tem várias regiões para se comunicar e se funcionar. Então, aprendam, busca, porque isso vai te ajudar muito na prática, até porque você vai gerenciar uma equipe. Então, você tem que exemplificar, você tem que ensinar, na maioria das vezes, né, para algumas pessoas. Então, tomem nota. E o catéter venoso periférico, só para título de curiosidade, muita gente tem dúvida. Quanto menor o número dele, mais calibroso ele é. Então, é ao contrário. O abocate, o gel, que ele costuma ser número 14, ele é muito calibroso. É aquele que infunde ali volume e que, dependendo do estado do paciente, você consegue fazer uma volemia nele e, ó, muito bom. E quanto maior o número, menos calibroso. Então, 24 é um abocate, é um catéter bem fininho, geralmente pessoas que têm veias, né? Aí que são mais sensíveis, mais superficiais. Então, tudo vai depender da anatomia. Olha que lindo. Quando o paciente chegar para você, você vai avaliar o membro, você vai avaliar a anatomia do segmento daquela pessoa para você poder funcionar, ok? Então, muito bom, vencemos mais uma etapa. Eu finalizo com vocês a aula que vem da vascularização inferior para a gente já iniciar os sistemas. E em cada sistema eu vou falar da vascularização da região, tudo bem? Então, descansem, é importante descansar, mas não deixem de revisar. Um abraço e até a próxima aula.